Laboratório San Diego, tudo bem com vocês? Professor William aqui. Hoje a gente vai entrar em mais um conteúdo aí referente à fisiologia, que é o sistema endócrino, que juntamente com o sistema nervoso vão ser os responsáveis pela manutenção e controle do nosso organismo. Então, quem são os representantes desse sistema endócrino? Basicamente, você vai ter as glândulas endócrinas. E qual a diferença dessa glândula endócrina para um outro tipo de glândula? Vamos lá. Você tem as glândulas exócrinas, endócrinas e glândulas mistas. Quando você fala de glândulas exócrinas, elas secretam substâncias, né? E essas substâncias elas caem em alguma cavidade. Então você tem como cavidade estômago, boca, intestino. Quando você fala das glândulas endócrinas, elas vão secretar substâncias em formas de hormônios apenas dentro da corrente sanguínea. E esse hormônio ele vai ativar uma outra glândula ou algum órgão dentro do nosso corpo. E quando a gente fala das glândulas mistas, elas possuem as duas funções. Elas secretam substâncias tanto para cavidades quanto para os vasos sanguíneos. Então, quem que a gente tem aí como exemplo de glândula mista? O pâncreas. Você tem o pâncreas secretando suco pancreático, lá no duodeno, ou seja, em uma cavidade do intestino, que é a parte exócrina dele. Mas você também tem o pâncreas secretando insulina e glucagon, que são dois hormônios, dentro da corrente sanguínea. Então é a parte endócrina dele. E quais glândulas que a gente tem aí participando desse sistema endócrino? Hipófise, tireoide e paratireoide, as suprarrenais, o pâncreas e os testículos nos homens e o ovário nas mulheres. E como é que vai funcionar esse nosso sistema endócrino? Ele vai receber um estímulo, ele vai perceber alguma coisa em que ele vai ter que liberar aquele hormônio. Esse hormônio ele vai ter uma célula-alvo, ou seja, ele só vai agir naquela substância, ele só vai agir naquele local. Então é uma coisa meio que bem específica. E aí, como funções do sistema endócrino, a gente tem o quê? Produzir hormônios através das glândulas endócrinas, que juntamente com o sistema nervoso regulam os processos do organismo. Então, regula todo o nosso corpo. E ali a gente tem esse hormônio funcionando lá com a célula-alvo, né, presente em algum órgão. Então, os hormônios são compostos químicos, né, que agem especificamente nas células-alvo. Então, cada hormônio vai ser específico para cada célula-alvo. E aí você vai ter o mecanismo de chave e fechadura, onde aquele hormônio vai encostar, vai se ligar ao receptor e ali você vai ter as funções ativadas. Então, falando aí da nossa primeira glândula de importância do sistema endócrino, a gente tem a hipófise ou pituitária. E ela vai atuar controlando ou regulando outras glândulas endócrinas. Então, ela meio que vai ser o centrão ali do sistema endócrino, comandando outras glândulas. Então, a gente tem ela dividida em adenohipófise, que são os hormônios tróficos, que estão mais relacionados com o crescimento. E você tem o desenvolvimento. E você tem a neurohipófise, que vai ter uma relação ali mais de controle do organismo. Então, o primeiro hormônio aí que a gente tem é o famoso GH, tá? Que até uma galera aí do fisiculturismo costuma consumir em doses lá específicas e tal. E isso vai fazer o quê? Realmente ele vai agir no crescimento da estatura corporal. Então ele vai agir lá no crescimento ósseo. Ele vai fazer o quê? Vai estimular o crescimento do corpo humano. De que forma? Crescimento ósseo e crescimento muscular. Então ele vai agir nesses tecidos, fazendo a hipertrofia deles, ou seja, o crescimento. Né? E é conhecido aí como hormônio do crescimento. A gente tem também a liberação do TSH ou tireotropina. O que ele vai fazer? É um hormônio que vai agir na glândula tireoide, fazendo com que a tireoide funcione, liberando lá os seus hormônios T3 e o T4. Então a gente vai ter também a produção dos hormônios adenocorticotrópicos, que vão estar relacionados com a ativação da glândula adrenal lá nos rins. Então ele vai ser produzido, vai agir naquela glândula, naquela outra glândula do sistema endócrino, fazendo com que ele produza o cortisol, que é um hormônio, tá? Com base no esteroide. E esse hormônio cortisol ele vai agir de maneira anti-inflamatória, tá? E ele também está relacionado ao estresse. Tá? Então esse hormônio ele também vai ser produzido em grande quantidade quando a pessoa estiver sob estresse. Tá? E qual a função desse hormônio?
desse cortisol? Ele facilita a quebra de lipídios e de proteínas para a geração de glicose. Então, a função dele é manter as taxas de glicose de uma maneira normal. Só que ele faz isso estimulando a quebra de proteínas e lipídios. Então, esse FSH ele vai agir tanto nos homens quanto nas mulheres, fazendo o quê? Ele é o hormônio do folículo estimulante, então ele vai dar o start ali para a maturação sexual. No caso dos homens, maturação dos espermatozoides. No caso das mulheres, a maturação dos ovócitos. E são dois hormônios ali que estão bem juntos, o FSH e o LH. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele estimula, né, a maturação sexual, seja do espermatozoide ou seja do óvulo. Em contrapartida, o LH vai atuar na liberação. Então, no caso do LH, ele vai atuar nas mulheres, fazendo a liberação do óvulo, e no caso dos homens, ele vai agir estimulando a liberação de testosterona, que vai estar relacionado lá com o período ali sexual. E as mulheres também, no caso do FSH, vão ter a liberação de progesterona, e tudo isso compondo ali aquele ciclo reprodutivo, aquele ciclo menstrual que a mulher vai passar durante aquele período ali. Então essa progesterona vai ser um segundo hormônio que vai estar sendo produzido ali através do corpo lúteo, da maturação do óvulo, que vai atuar no crescimento, no desenvolvimento das mamas, tá? Meio que já vai estar preparando o corpo para receber um futuro, uma futura cria, digamos assim. Por último, aí a gente vai ter a prolactina, que é um outro hormônio relacionado ao período sexual. Ele vai estar ali estimulando a produção de leite pelas mamas e estimulando o desenvolvimento dessas mamas também. Já na neurohipófise, a gente vai ter o quê? O hormônio antidiurético, que vai ser aquele hormônio responsável por controlar o equilíbrio osmótico do nosso sangue, ou seja, a quantidade de água circulante no nosso sangue, e a ocitocina. Então, a gente vai ter também a ocitocina, que é um hormônio ali bem de boa, que vai ajudar a levantar nossa autoestima. No caso das mulheres, ele estimula a liberação do leite, tá? Para o bebê. Por isso que tem muitas mulheres que têm que fazer uso desse hormônio após a gravidez para poder ter a liberação do leite. Às vezes ela produz, mas por ela não ter esse hormônio em uma quantidade suficiente, ela não libera aquele leite. Então ela tem que tomar esse hormônio para que aquele leite seja liberado e amamente e alimente o bebê. E ele também vai ajudar nas contrações do parto, ou seja, ele vai agir ali no músculo liso, fazendo a contração, tanto para que o bebê tenha um parto, né, que ele saia ali no parto normal, e depois do parto, aquele útero que antes estava todo desenvolvido, né, por estar comportando o bebê lá dentro, ele precisa voltar ao normal. E quem é que vai fazer isso? Vai ser a ocitocina, que vai continuar agindo ali naquela região do útero, fazendo com que ele volte para o seu tamanho normal. Então, aqui no caso das glândulas suprarrenais, são glândulas que ficam acima dos rins, por isso que é suprarrenal. E ela vai ter duas regiões, o córtex, que é a região mais externa, e a medula, que é a região mais interna. Então, que tipo de hormônios essas glândulas suprarrenais vão secretar? Então, os secretados no córtex são os mineralocorticoides, que você vai ter uma relação ali dele muito grande com o sistema excretor, onde você vai ter aldosterona como exemplo, e ele vai meio que atuar na reabsorção de sais, principalmente sódio. Tá? Então ele vai ter uma atuação na regulação da pressão sanguínea de certa forma. A gente tem os glicocorticoides, que um exemplo aí é o cortisol, que vai agir em situações de estresse. Então, esse cortisol ele vai aumentar a glicemia sanguínea, fazendo a gliconeogênese, ou seja, criando glicose através de compostos novos, como lipídios e proteínas. E os esteroides sexuais, a gente pode falar dos hormônios andrógenos, que vão dar as características secundárias relacionadas a características sexuais, principalmente nas mulheres. Nos homens você não tem muito a atuação desse hormônio porque os hormônios sexuais são produzidos no próprio testículo. Né? E na medula suprarrenal, ou seja, na região mais interna, a gente vai ter a produção de adrenalina e noradrenalina. São dois hormônios ali que vão estar relacionados com o mecanismo de luta ou fuga. E aí, como exemplo, como é que ele vai atuar no seu corpo? Vai estreitar
os vasos sanguíneos, vai aumentar o batimento cardíaco, a respiração. Então ele meio que vai ser utilizado ali quando o seu corpo estiver numa situação de perigo e que ele vai precisar de bastante energia, ou para lutar ou para fugir, que é o nome desse mecanismo de luta ou fuga. Então ele faz isso para poder ter uma pressão maior, o sangue circular mais rápido, com mais pressão, levando gases e nutrientes para os músculos, para que você tenha alguma resposta em relação àquele momento que você está passando. A gente tem aí a tireoide e a paratireoide. Falando aí primeiramente da tireoide, a gente tem ela sendo regulada pelo TSH, ou seja, pelo aquele hormônio que vai ser secretado lá pela hipófise. E aí você vai ter a secreção de quê lá na tireoide? Tiroxina, ou o famoso T4, e triodotironina, que é o T3. Então, falando aí desses hormônios T3 e T4, se a gente olhar para o nome dele, a gente tem lá o triiodotironina. E lá no T4, tetraiodotironina. E o que isso quer dizer? Que ele possui iodo na sua composição. É por isso que o iodo ele é tão importante na nossa alimentação, mesmo que a gente muitas vezes não tenha noção disso. E se você perceber no nosso sal de cozinha, que você usa lá para temperar, está escrito sal iodado. Porque o nosso sal ele já vem com iodo numa quantidade suficiente para a gente não ter nenhum tipo de problema. E esses hormônios T3 e T4 eles vão funcionar no metabolismo celular, ativando genes para síntese proteica, ou seja, vai estimular ali a produção de proteína dentro das células. Segundo, ele vai agir ali controlando o metabolismo basal das nossas células. E terceiro, ele vai estimular a maturação do nosso sistema nervoso. Então ele vai ter uma importância muito grande para o desenvolvimento do ser vivo de uma maneira geral. E quando a gente fala da calcitonina, ele atua controlando os níveis de cálcio no sangue. A gente sabe que a gente tem cálcio nos ossos, mas a gente também tem que ter esse cálcio dentro da nossa corrente sanguínea, porque ele ajuda numa questão de cicatrização e também porque ele tem uma participação na bomba de cálcio. E a gente vai ter essa bomba de cálcio aí atuando principalmente no contexto da contração muscular. E é por isso que o cálcio é tão importante também para a contração muscular. E a gente tem as paratireoides, que são essas bolinhas ali, ó, que estão na tireoide, fica geralmente na parte mais posterior e vai produzir o paratormônio. Tá? E o que esse paratormônio vai fazer? Ele vai fazer o contrário da calcitonina. Então ele ajuda a equilibrar a atuação da calcitonina. De que forma? Olha lá, a gente vai ter os dois funcionando ali em conjunto. A calcitonina ela vai inibir a liberação de cálcio pelo osso. Então vamos lá, você tem, começando ali por baixo, a baixa concentração de cálcio no sangue. O que esse paratormônio vai fazer? Ele vai estimular a liberação de cálcio pelo osso. E aí você vai ter esse cálcio sendo liberado em forma de íons e ele vai agir lá no seu músculo estriado esquelético. Em contrapartida, quando você tem alta concentração de cálcio no sangue, você vai estimular a calcitonina, que vai inibir a liberação de cálcio pelos ossos. Então você vai ter os dois atuando ali em conjunto de maneira contrária. O paratormônio, que é liberado pelas paratireoides, ele vai estimular a liberação daquele cálcio, e a calcitonina, que é produzida lá pela tireoide, vai atuar segurando aquele cálcio dentro dos ossos. E assim os dois vão se regulando. Claro que se você tiver um problema em um deles, você vai ter uma dificuldade aí, ou em liberar, ou em inibir a liberação do cálcio, ou seja, se você tiver uma calcitonina prejudicada, você vai ter o seu osso sempre perdendo cálcio, e isso pode levar à fraqueza. Em contrapartida, se você tem um paratormônio não funcionando da maneira correta, não sendo liberado em quantidades corretas, você não vai ter o estímulo da liberação de cálcio pelos ossos, logo você vai ter uma contração muscular prejudicada por falta de cálcio na corrente sanguínea. E falando ainda da tireoide, a gente pode ter um problema chamado de bócio, tá? Que é quando você tem essa tireoide aumentada, tendo seu volume aumentado, justamente porque ela está trabalhando mais do que deveria. E é causado aí por falta do iodo, ou seja, é chamado de bócio endêmico. Ele aumenta o volume dessa glândula tireoide, e aí fica com esse aspecto inchado mesmo. E aí a gente também pode ter outros dois problemas, hipertiroidismo e hipotiroidismo, que é o funcionamento
anormal da tireoide, ou funcionando aceleradamente demais, ou funcionando de uma maneira muito desacelerada. E aí pode ser um problema tanto da própria tireoide, como o problema do TSH, que é liberado lá pela nossa hipófise. Então, o hipertiroidismo meio que vai ser aquele metabolismo acelerado. Tá? Então, você tem lá alguns sintomas como irritabilidade, nervosismo, ansiedade, que sempre a pessoa está muito acelerada, pensando muito em muitas coisas diferentes, e isso causa uma ansiedade. O corpo dela também vai estar acelerado, então ela vai ter mais evacuações ao longo do dia, o coração acelerado e no ritmo errado, e também vai ter quebra de proteínas em excesso, então você vai ter perda de massa muscular. Em contrapartida, o hipotiroidismo ele é mais devagar, então ele vai causar depressão, raciocínio lento, prisão de ventre, ou seja, todo o seu corpo também vai estar mais lento, diminuição da frequência cardíaca, então o coração ele não bate nem normal e nem acelerado, ele bate menos do que o normal, então a pessoa vai sentir cansaço, tá? Não vai conseguir ter ânimo para fazer atividade, e fraquezas, dores e câimbras por diminuição da massa óssea principalmente. E aí a gente tem o pâncreas. Tá? Qual a função do pâncreas? Função endócrina e função exócrina, eu expliquei lá no comecinho do vídeo, mas a função endócrina dele vai liberar insulina e glucagon, e a função exócrina vai liberar o suco pancreático lá dentro do duodeno. E aí dentro daquele pâncreas você vai ter tipos celulares, né, que a gente chama de ilhotas pancreáticas, onde você vai ter células alfa produzindo glucagon e células beta produzindo insulina. E aí, como é que vai funcionar esse pâncreas? Quando você se alimenta, você quebra aqueles nutrientes e absorve lá no intestino. Né? Então você absorveu a glicose. Essa glicose ela vai passear pelo seu corpo. Quando ela chegar no pâncreas, aquele sangue vai indicar para as células beta que você está com grande quantidade de açúcar no sangue. Ou seja, você precisa liberar insulina para poder fazer com que aquele açúcar, aquele glicose, entre na célula. Então você vai liberar insulina. Então, a produção de insulina, essa insulina vai ser produzida e vai facilitar a entrada do açúcar nas células, da glicose. E o glucagon, quando é que ele funciona? Depois de muito tempo sem se alimentar, pode ser quando você estiver dormindo, né? Você está nas 6, 7 horas dormindo, e aí o seu corpo vai precisar de açúcar ainda assim, porque o seu corpo continua funcionando. Você pode estar dormindo, mas você está respirando, você está tendo batimento cardíaco, você está tendo funcionamento do intestino, do cérebro. Você precisa ter açúcar. E de onde vai vir esse açúcar? As células alfa percebem que o sangue está com baixa quantidade de glicose e começa a liberação de glucagon. Esse glucagon vai agir no fígado e no músculo esquelético, fazendo com que haja quebra do glicogênio. Quando você quebra esse glicogênio, você libera a glicose e aí você mantém os níveis de açúcar normal lá no seu corpo. Beleza? E aí é aquilo. Esse glucagon fez com que aquele glicogênio fosse quebrado, dando origem à glicose. Essa glicose vai chegar no pâncreas de novo e estimular as células betas a produzir insulina. Então você tem um controle aí, que a gente chama de feedback positivo e negativo desses hormônios. Aqui está um esqueminha do nosso pâncreas, das células beta, das células alfas. Ali você tem o pâncreas juntamente com o duodeno, e é justamente nessas células onde você vai ter a produção desses hormônios. E aí a gente tem um problema que a gente chama de diabetes tipo 1 e tipo 2. Na diabetes tipo 1, geralmente a pessoa já nasce com ela, ou seja, ela não consegue produzir insulina, ou produz em uma quantidade insuficiente. Isso é causado porque a pessoa teve uma doença autoimune que faz com que o próprio sistema imune degrade aquelas células do pâncreas. Né? E é bem baixa assim, a prevalência, no caso 10% dos casos de diabetes são de diabetes tipo 1, e pode ocorrer principalmente na infância, tá? Mas também pode ocorrer na idade adulta, mas é principalmente na infância. Esse tipo de pessoa tem que fazer utilização de insulina diariamente, tá? Porque ela não produz mesmo. Quando você fala da diabetes tipo 2, ele é mais presente ali em idosos. Então o pâncreas até produz insulina, mas o organismo, o próprio corpo da pessoa, ele desenvolve resistência contra aquele hormônio. Ou seja, aquela insulina ela até se liga lá à glicose, mas ela não consegue fazer com que aquela glicose entre na célula. E alguns fatores aí estão envolvidos. Predisposição genética,
ou seja, já está no seu DNA e ao longo do tempo, conforme você vai envelhecendo, aquilo pode aparecer. Obesidade, dieta desequilibrada e com predomínio de carboidrato, sedentarismo também é um fator, e hipertensão arterial. Então você até produz a insulina, o seu pâncreas está trabalhando normal, está funcionando normal, mas o seu corpo adquiriu resistência contra aquele hormônio. E aí costuma aparecer a partir dos 30 anos e em algumas crianças obesas também pode aparecer. Então você tem o pâncreas pegando fogo lá atrás, células alfas e células delta muito preocupadas, desesperadas, e você tem o linfócito T e o plasmócito, que são células do sistema imune, comemorando ali como se tivesse feito uma coisa boa. Nós conseguimos, nós salvamos o humano. Por quê? Essas células de defesa, elas entendem aquelas células do pâncreas como uma ameaça, vão lá e destroem. Óbvio que elas só estão fazendo o trabalho dela por conta daquela percepção que eles tiveram. Eles entenderam como uma ameaça, foram lá e destruíram. O trabalho deles eles fizeram, porém foi um trabalho assim que vai prejudicar aquela pessoa. E aí você tem alguns problemas da diabetes, como entupimento das coronárias, lesão cerebral, lesão na visão. Então as pessoas costumam ficar cegas. Você tem aquele problema de entupimento de vaso, onde pode levar a amputação. Geralmente começa com amputando um dedo, depois o pé, e aí vai subindo até que aquela pessoa tenha toda a perna comprometida. Tá? Isso daí pode acontecer quando a diabetes está muito descontrolada. Hoje em dia você tem medicamentos e pode controlar também com a alimentação para que não venha a ocorrer isso. Aí depois a gente tem os testículos, então eles vão ser regulados pelo hormônio luteinizante e vai estimular a produção de testosterona nas células de Leydig. Tá? Então tem um problema muito grande das pessoas, não quero fazer vasectomia porque eu vou ficar broxa, vou perder o estímulo sexual, parará. Tudo balela, tá? E como é que eu sei disso? Quando você faz a vasectomia, você corta o ducto que carrega o espermatozoide. Tá? Os hormônios eles são produzidos dentro do testículo e liberados na corrente sanguínea. Ou seja, o hormônio vai continuar sendo liberado e vai continuar passeando por todo o seu corpo, ativando as regiões que tem que ativar. Não tem nada a ver com liberação de espermatozoide. É um outro ducto que você está cortando para aquele espermatozoide não sair do testículo, onde ele é amadurecido e liberado. Então a gente tem ali os vasos sanguíneos bem irrigando ali o testículo, e é através desses vasos sanguíneos que você tem os hormônios sendo liberados ali e circulando pelo corpo. E a gente tem os ovários, né, presentes nas mulheres, que sofrem a ação do hormônio folículo estimulante, ou seja, depois disso, nos ovários você tem a produção de estrógeno e progesterona. Né? Então como é que isso ocorre? O FSH ele induz a formação dos folículos ovarianos e com isso produz estrógeno. O aumento do estrógeno vai fazer com que ocorra a liberação do LH, que é o hormônio luteinizante. Né? E esse hormônio vai produzir a ovulação. Consequentemente, a produção de progesterona a partir do corpo lúteo. Então você vai ter todo um processo hormonal acontecendo naquela região, naquele período ali. Né? E se caso não tiver fecundação, aquilo ali vai ser descamado, aquela parede do útero vai sofrer descamação e vai vir aí a famosa menstruação. Então, esses foram nossos órgãos, nossas glândulas do sistema endócrino que controlam o nosso corpo através de hormônios. Então, galera, espero que tenham gostado da aula. Tentei deixar a aula mais tranquila, mais leve, mas não deixando de trazer as informações, e qualquer coisa estaremos lá no Zoom para tirar todas as dúvidas. Valeu!